E outra questão que é muito importante a gente identificar e a gente orientar é com relação à tristeza e à depressão. Porque eles guardam alguma semelhança no que diz respeito aos sintomas. A sensação de desamparo, a falta de entusiasmo, o sentimento de impotência diante da vida, parecem sugerir o mesmo quadro. No entanto, vale ressaltar que existem importantes diferenças nessas situações, como é o caso da intensidade, da duração, da consciência das causas envolvidas, porque quando a pessoa ela passa ali por uma situação, um luto, uma perda de emprego, é comum que ela passe algum período de tristeza, né, de tristeza profunda. E aí isso se torna uma consciência do que houve para decorrer aquela situação. Mas muitas das vezes o quadro depressivo a pessoa não sabe dizer o que foi que causou, o que é que está causando tudo isso, né? Tristeza, ela é uma reação emocional normal às inúmeras situações frustrantes da nossa vida, né? Ser demitido do emprego, não passar numa seleção, acompanhar um sofrimento de um parente ou mesmo a perda dele. São situações que podem fazer com que a pessoa venha ali a se entristecer. Porém, é comum que a pessoa ela retome as suas atividades após um período relativamente curto de elaboração e adaptação diante do fato vivido, né? Restaurando ali a confiança e o seu entusiasmo pela vida. E esse período ele não costuma exceder ali entre 6 semanas, 8 semanas, de 1 mês e meio, 2 meses, e normalmente ele não é tratado com intervenções médicas ou psicoterápicas. Já a depressão, ela apresenta uma maior intensidade, né, revelando angústia, autodesvalorização, desmotivação, que podem se prolongar por meses, né, ou até anos, comprometendo a vida pessoal da pessoa, social, profissional, familiar, e aí é outra dimensão. As verdadeiras causas da depressão, elas nem sempre são percebidas, né, pelo doente e pelas pessoas com quem ele convive. Quem nunca ouviu falar, olha, meu filho tem tudo, a gente sempre deu tudo do bom e do melhor, por isso que a gente não entende porque ele está passando por isso, né? E aí é importante a gente observar, né? Por estarem carregadas de conteúdos inconscientes e processos psicológicos e orgânicos muito complexos, essa situação frequentemente ela requer o apoio profissional, o uso de medicação, né, e ali fazer a psicoterapia para que aquela pessoa consiga elaborar. A avaliação clínica do deprimido, ela oferece uma gama de possibilidades sintomáticos e as alterações fisiológicas, né? Os aspectos que são abordados, eles ressaltam muitas características psicológicas e também algumas alterações fisiológicas. Por isso que é importante que a gente faça uma anamnese bem feita, para que a gente entenda. A gente não vai avaliar, gente, só os aspectos psicológicos. A gente tem que entender também quais são os fatores fisiológicos que estão sendo afetados. Às vezes a pessoa ela é muito afetada, ela tem muito sono, ou ela tem uma agitação muito grande, ou ela tem ânsia de vômito, ou ela tem constantes dores de cabeça, e isso também precisa ser visto. Os sintomas que compõem o quadro depressivo, eles afetam as áreas da vida do paciente, comprometendo as suas atividades pessoais e sociais. E aí a gente costuma separar, agrupar esses sintomas em 5 áreas distintas, que é, para que a gente possa ali separar e observar, né, cada situação, fica mais fácil se você fizer essa separação. Ah, Elitânia, eu já trabalho com isso, eu não costumo separar, tudo bem. Eu estou trazendo de uma maneira que eu acho que se torna mais fácil de a gente analisar. E aí a gente vai analisar o humor, a cognição ou o pensamento, os aspectos sintomáticos, as expressões corporais e a vida pessoal. Nos sintomas relacionados ao humor, o que é que a gente vai analisar? Questão da tristeza, da emotividade, da angústia, da irritabilidade, da ansiedade, de anedonia, de desmotivação, e aí é um grupo. Você vai lá analisar esse grupo. Na minha opinião, se torna mais fácil. Nos sintomas cognitivos, o que é que a gente vai analisar? O baixo rendimento intelectual, falta de fé, né? Falta de que as pessoas não podem contribuir no seu tratamento. Vocês vão ver
que é muito comum quando a gente diz assim, olha, qual é a sua rede de apoio? Com quem você acha que pode contar? Aí a pessoa diz, olha, eu acho que eu não posso contar com ninguém. Porque a minha mãe já tem muito problema e aí eu não quero ser mais um peso para ela. Aí o meu tio já tem muito problema e já tem uma vida muito corrida e eu não quero levar isso para ele. Geralmente, qual é a pergunta que eu faço para a gente começar a criar essa rede de apoio? Eu digo, olha, imagine que você está numa situação de extremo perigo, de extremo risco. Qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça para você ligar? Aí a pessoa diz, olha, recentemente eu atendi um caso desse tipo. E aí eu fiz essa pergunta, essa primeira pessoa que eu iria ligar era a minha madrinha. Eu disse, então pronto, essa vai ser a primeira pessoa da sua rede de apoio. Essa vai ser a primeira pessoa que você vai compartilhar o que é que está acontecendo, de que forma que você está vivendo, para que essa pessoa possa lhe ajudar. E eu, Elitânia, eu me disponho a orientar essa pessoa também. A Elitânia, então, quer dizer que eu vou fazer o acompanhamento da outra pessoa? Não, gente. É porque, muitas das vezes, a outra pessoa ela quer ajudar, mas não sabe de que forma. E aí a gente, enquanto profissional, sabendo que a outra pessoa precisa de um apoio qualificado, a gente colabora para que essa pessoa tenha entendimento do que é depressão, de que forma ela pode ajudar, de que maneira que ela vai contribuir, e isso é importantíssimo, tá? Outros sintomas também ligados à parte cognitiva são o sentimento de abandono, de rejeição, assunto constante sobre morte, sentimentos de inferioridade, falta de sentido na vida, baixa autoestima. Você vai perceber que geralmente a pessoa que está apresentando ali um quadro depressivo, ela tem autoestima baixa, a autoimagem muito negativa, ela é muito pessimista, é dos principais características do depressivo, a pessoa é muito pessimista, tem uma desvalorização muito grande da vida. E um fator que também aparece demais é o sentimento de culpa. Aquela pessoa ela tem um sentimento de culpa por estar passando pela situação e por estar fazendo com que a família passe. Então, ela se sente muito culpada porque não consegue lidar com a situação e aí toda a família acaba sendo envolvida de certa forma. E também apresenta ideias de suicídio. Nos sintomas somáticos, o que é que a gente vai observar? Se ele apresenta hiperinsônia ou insônia, ou seja, a pessoa não dorme ou a pessoa dorme o dia inteiro, se tem perda de apetite ou se tem aumento de apetite, diminuição da libido, redução do interesse sexual e baixa no sistema imunológico. Isso a gente vai observar na parte sintomática, na parte somática. Na expressão corporal, vocês vão observar que geralmente a pessoa tem ali aquela cabeça baixa, ela não consegue olhar nos seus olhos, o peito embutido, ali aquela coluna curvada, dificuldade de olhar você nos olhos, né? Ela tem muito olhar desviado. Quando você faz uma pergunta, ela demora um pouquinho para responder, e quando ela responde assim, olhando para o lado. Uma despreocupação com a higiene pessoal, muitas vezes, a pessoa fica muito desprezada, saúde bucal, não ajeita cabelo, questão das vestes, a pessoa fica muito despreocupada ali com a aparência, uma respiração superficial, e os movimentos eles ficam mais lentos, né? Vocês vão perceber que eles ficam assim, ou enrijecidos ou muito lentos. E na vida social, o que é que vocês vão observar? Se a pessoa ela traz ali um isolamento, um interesse pelos estudos, ou, aliás, um desinteresse pelos estudos ou um desinteresse pelo trabalho, para que aí você possa enxergar se essas pessoas trazem a grande maioria desses sintomas. E aí você vai conseguindo analisar se realmente é um quadro de tristeza profunda, é um quadro de depressão, se está associado a outro tipo de transtorno, para que vocês possam conduzir esse processo.